Olá, eu sou o Dr. Éden Moura, neurocirurgião. No episódio de hoje falaremos mais sobre memória. Hoje, especificamente, falarei sobre doenças, patologias que podem afetar a memória. Vou trazer casos clínicos reais de pacientes do consultório que sofrem queixas de esquecimento, dificuldade de concentração. Estudarei melhor o caso clínico desse paciente, os exames, os remédios e poderemos entender um pouco mais sobre o que pode afetar você no processo de aprendizado, no processo de consolidação da memória. Os neurológicos feitos à mão. Gostaria de relembrar um pouco o processo de memória. Conversamos no episódio anterior. A memória, inicialmente, ela se instala numa parte do cérebro chamada hipocampo. Essa memória inicial de curto prazo no hipocampo, aos poucos, com a repetição, ela vai sendo distribuída no cérebro para outras regiões. Esse processo de distribuição da memória a gente chama de consolidação da memória. Esse processo de distribuição depende diretamente de substâncias químicas, chamadas de neurotransmissores. É aí que entram as patologias, as doenças. As doenças que atrapalham a memória, geralmente são doenças que atrapalham o funcionamento desses neurotransmissores, seja diminuindo a produção, atrapalhando o cérebro de receber essa substância, e é isso que a gente vai conversar agora. Lembrando que existem doenças específicas que podem atrapalhar a memória, mas não é o objetivo desse episódio. Por exemplo, uma má formação cerebral, uma sequela de um trauma craniano, doenças relacionadas à memória muito famosas como Alzheimer, um derrame, não é o objetivo desse episódio. Aqui a gente vai falar de doenças que podem afetar você que estuda para um concurso, para uma prova, que pode sim sofrer das doenças que iremos discutir hoje. Agora, nesse vídeo, nosso objetivo é discutir os problemas, as doenças mais frequentes nesse perfil específico de público. Você que tem um foco numa prova, num concurso, que estuda de maneira mais profissional, mas percebe que seu estudo não está otimizado. As doenças que estudaremos são frequentes especificamente nesse público. Para ilustrar melhor, escolhemos 3 casos clínicos de doenças, de queixas bem prevalentes, bem frequentes nesse público que estuda, que tem um foco, que tem o objetivo de passar no concurso, de passar numa prova. Lembrando que o objetivo desses casos é resumir e contar melhor sobre uma patologia, sobre uma doença, e não um debate médico. Vamos iniciar o primeiro caso clínico. Paciente feminina, 26 anos, advogada. QP significa queixa principal, esquecimento. HDA, história da doença atual. Relato de ganho de peso importante nos últimos meses, queda de cabelo, apatia, sensação de cansaço e dificuldade intensa de concentração e memória. Informações adicionais: não usa nenhuma medicação, ciclo menstrual curto e regular. AMP, antecedentes mórbidos pessoais, doenças anteriores nesse paciente, sem registro de doenças importantes. Tenho certeza que ouvindo um caso desses, muitas pessoas se identificaram. Paciente do sexo feminino, de uma idade comum. Quando apresenta esse tipo de queixa, a gente tem que relacionar os hábitos de vida, relacionar o cotidiano do paciente, relacionar também os antecedentes mórbidos. O paciente não refere nenhuma patologia, nenhuma doença pessoal. Ao exame físico dessa doente, ao examinar, não percebi nenhuma alteração importante, nenhuma alteração digna de nota. Quando fomos investigar laboratorialmente essa paciente, encontramos no exame hormonal dessa paciente uma substância alterada, que é muito comum encontrar na doença chamada hipotireoidismo. Ao investigar os antecedentes mórbidos familiares da paciente, descobrimos que a mãe também tem hipotireoidismo e percebemos que todas as queixas, os sintomas relacionados à paciente, como ganho de peso, cansaço, dificuldade de concentração, estariam relacionados a essa patologia. O hipotireoidismo é uma doença que ocorre como? A glândula tireoide, que se encontra aqui na região cervical, porção anterior do pescoço, é uma glândula que produz um hormônio que, ao espalhar pelo corpo, ele controla o metabolismo das células, o bom funcionamento das células. Ou seja, para uma célula funcionar bem, esse hormônio precisa estar numa dose adequada. Se a gente tem esse hormônio numa dose baixa, ou seja, hipo, as células funcionam mais devagar.
Se nós temos esse hormônio em uma dose muito alta, as células tendem a funcionar um pouco mais aceleradas, desreguladas. Então, no hipotireoidismo, ou seja, no hormônio tireoidiano numa dose baixa, nós encontramos o paciente mais cansado, mais lento, com dificuldade de concentração, ganhando peso. Ao identificar isso, com auxílio do colega endocrinologista, nós iniciamos uma terapia de reposição hormonal. Em poucas semanas, nós percebemos um ganho importante do paciente na capacidade de concentração, na sua capacidade de memorização, na disposição para realizar atividades físicas, o sono melhorou e, consequentemente, o desempenho dessa paciente melhorou muito. Caso clínico 2. Paciente feminina, 31 anos, advogada. QP, queixa principal, dificuldade de concentração. HDA, história da doença atual. Paciente relata dificuldade de concentração há 2 anos, com piora progressiva, quadro associado de cefaleia frequente, que significa dor de cabeça frequente, irritabilidade e síndrome das pernas inquietas. Relata a tentativa de iniciar atividade física com fadiga intensa. Nos hábitos de vida, informa ter dieta preferencialmente vegetariana, consumo elevado de café e chás para auxílio nos estudos. Sem uso de medicações, ciclo menstrual regular e longo, considerado aqui maior do que 5 dias. AMP, antecedentes mórbicos pessoais, sem registro de doenças importantes. Aqui nós falamos num caso bem mais rico, comparado ao caso anterior. Essa paciente, acredito que muitos vão se identificar, tem hábitos de vida bem específicos. Percebemos logo no início, é uma paciente vegetariana. Não que seja um problema ela ser vegetariana, mas se não tiver um acompanhamento nutricional adequado, muitas vezes há carência de algumas substâncias no organismo. Continua aqui com outro hábito dela. Consumo elevado de cafés e chás, extremamente comum também numa pessoa que estuda, que tem um objetivo, um foco de uma prova, um evento que depende de sua atenção. O problema específico nesse caso do café e do chá, que ao ingerir um consumo muito elevado, o café, assim como o chá, ele reduz a absorção de alguns nutrientes no intestino. Quando eu relaciono essas informações mais uma coisa fisiológica da paciente, que é o ciclo menstrual, eu chego a mais uma informação. Durante o ciclo menstrual da paciente, ela conta que é muito longo, há uma perda sanguínea muito grande. Quando eu fiz a investigação laboratorial dessa paciente, eu encontrei uma anemia importante nessa paciente. Quando eu associo esse achado dessa anemia com os hábitos alimentares e com esse ritmo menstrual muito intenso, eu concluí que a causa da dificuldade de concentração, da fadiga, do cansaço estava relacionada a essa deficiência. A anemia é uma doença que a gente tem circulando pelo corpo a hemoglobina, uma célula que nós estudamos na biologia. Essa hemoglobina carrega o oxigênio para as células. O oxigênio é o combustível para a célula funcionar bem. Sem oxigênio, a célula funciona mal. Se a gente está com a hemoglobina baixa, a gente tem pouco oxigênio circulando, a célula funciona mais devagar. Para formar a célula da hemoglobina, nós precisamos da substância vital, que é o ferro, ele vem da dieta. Então, se você já não consegue absorver o ferro adequadamente, você já tem um fator para ter uma hemoglobina de má qualidade. Se você perde, no caso dessa paciente, tem uma perda sanguínea importante, que é o ciclo menstrual, você tem outro fator que também reduz essa hemoglobina. Ao identificar esses fatores, nós iniciamos uma orientação nutricional adequada, fizemos a reposição de ferro adequadamente e, com o auxílio de outro colega, iniciamos também uma terapia de reposição hormonal para controlar melhor o ciclo menstrual dessa paciente. Ao conseguir isso, após algumas semanas, a paciente melhorou consideravelmente o desempenho nas suas atividades diárias, melhorou consideravelmente o desempenho no seu estudo, relata memória significativa na memória e na concentração. Caso clínico 3. Identificação. Paciente masculino, 22 anos, estudante. Sua queixa principal, memória ruim. HDA, história da doença atual. Paciente refere memória ruim desde o período escolar,
que intensificou após iniciar estudos em preparatório de pré-vestibular. Relata ainda fadiga muscular crônica, uso de anticonvulsivantes desde a infância, antecedentes mortos pessoais, epilepsia diagnosticada aos 8 anos de idade, com bom controle medicamentoso. Nesse caso clínico, já temos uma situação bem mais específica, mas eu quero atrelar também a outras realidades. Esse paciente, ele tem um diagnóstico de epilepsia, que são crises epilépticas, desde a infância. Ele faz uso de uma medicação controlada, um anticonvulsivante, e ele tem uma boa resposta no controle das crises epilépticas. Acontece que esse paciente tem um foco específico que é um objetivo de estudo, um objetivo de um concurso. E ao perceber no exame físico desse paciente, na história, nos exames laboratoriais, identificamos que a medicação de uso desse paciente estava atrapalhando o desempenho do paciente. Optamos por trocar essa medicação e iniciar um outro anticonvulsivante. O paciente apresentou uma melhora significativa no cansaço, na fadiga muscular, na concentração e, consequentemente, na memória. Um caso como esse, especificamente, era epilepsia, mas também podemos encontrar em outras doenças. Exemplo, diabetes. Um paciente também pode ser diabético desde a infância e ele usar medicações como insulina. Se essa doença não estiver bem controlada, o remédio não estiver na dose ideal, com um controle glicêmico, um controle do açúcar correto e regular, também pode afetar o dia a dia do paciente, tanto na atividade física, no estudo, na memória, na concentração. Então é importante o acompanhamento médico regular em você que tem uma doença crônica, como diabetes, como epilepsia. Falarei um pouco agora sobre algumas patologias, algumas doenças que podem também afetar a memória, o processo de aprendizado. Falarei sobre transtorno de ansiedade. Quando o paciente chega ao consultório com a queixa de ansiedade, inicialmente precisamos identificar se existe algum outro fator causando essa ansiedade, algum fator metabólico, como citamos nos casos clínicos anteriores. Ao percebermos o paciente com um transtorno de ansiedade, quais são as queixas mais frequentes desse paciente? Inquietação, medo excessivo, com muita frequência um distúrbio do sono, um problema no sono, uma dificuldade de concentração. É muito frequente esse paciente carregar uma história familiar positiva, que significa o quê? Parentes que também têm essa queixa, também apresentam esse problema. O transtorno de ansiedade não necessariamente precisa ser tratado com medicamentos. Ele precisa de uma avaliação individualizada de cada caso. O paciente que tem um transtorno de ansiedade não bem controlado, raramente ele vai ter uma eficiência alta nas suas atividades diárias, nos seus estudos, no seu desempenho. Quando nós conseguimos atingir um alvo terapêutico, um tratamento adequado, é notório para o paciente, para a família, que muda as atividades diárias, que muda seu desempenho e o ganho é significativo no processo de estudo, no processo de memória. Vou falar agora um pouco sobre o sono, questão extremamente pertinente em quem tem um foco no estudo, no concurso, em um evento específico. É frequente a pergunta: eu prefiro estudar à noite, vai me atrapalhar? Durmo 4 horas por dia, pode estar atrapalhando o meu aprendizado, a minha memória? Vamos voltar um pouquinho no pensamento sobre consolidação da memória. A memória está no hipocampo, está no processo ainda inicial. Essa consolidação, ou seja, percorrer a estrada para se enraizar no cérebro, é um processo que é o que ocorre durante o dia todo. Mas já foi percebido, estudado, que a grande parte desse processo ocorre no período noturno, em especial no período do sono. Então, quando você priva o sono ou você tem um problema que afeta diretamente o sono, você vai estar afetando diretamente o processo de consolidação da memória. Então, é importante sim você ter um sono regular. Não adianta você ter uma quantidade de horas de estudo muito alta se sua quantidade de horas de sono, de descanso, de otimização da consolidação da memória não for proporcional. Então é importante sim regularizar o sono. O transtorno de ansiedade está diretamente relacionado a um distúrbio do sono. É muito comum o paciente que tem um transtorno de ansiedade
ter um problema também relacionado ao sono. Então, com muita frequência, as doenças andam em paralelo, andam de mãos dadas. Precisamos identificar nesse paciente a necessidade de um tratamento, muitas vezes, com medicamentos. Aí sim eu posso tratar meu paciente tanto para o sono, tanto para a ansiedade, com o objetivo de melhorar meu desempenho no processo cognitivo, ou seja, o processo de aprendizado, o processo de memória. Aí tem um papel fundamental o reconhecimento pelo profissional médico daquele paciente, daquela patologia e iniciar o tratamento específico para, tratando aquela patologia, eu consigo sim otimizar naquele paciente o meu processo de consolidação da memória e aumentar o desempenho desse paciente nos seus estudos. Vou falar de mais uma patologia que é o transtorno de déficit de atenção. Ela se caracteriza por um paciente mais distraído, que tem uma característica de adiamento crônico, muito frequentemente reclama de esquecimento. Em algumas situações pode vir associada à hiperatividade, que é muito falada do TDAH. Podemos ter o transtorno de déficit de atenção e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. São classificações que não cabem aqui. Esse paciente que tem um transtorno de déficit de atenção, com muita frequência, já carrega problemas desde a escola. É comum a mãe informar que o paciente tinha uma dificuldade no aprendizado da escola, que muitas vezes foi chamado a atenção, que precisou de reforço escolar. Esse déficit de atenção atrapalha o desempenho nos estudos e, quando identificado precocemente, conseguimos uma resposta terapêutica, ou seja, conseguimos um tratamento mais eficiente. Então, um déficit de atenção que atrapalha o esquecimento, quanto mais precoce identificado, melhor a resposta terapêutica. Nem sempre é necessário no tratamento a utilização de remédios para tratar o TDAH, nem sempre é necessário só o acompanhamento com o psicólogo. Mas é importante o quanto antes você identificar até que ponto você tem essa patologia, porque quanto mais precoce a identificação, mais eficiente é o tratamento, mais eficiente é a melhora do desempenho nas atividades habituais, em especiais os relacionados à cognição, que é o processo de aprendizado, que é o processo de adquirir conhecimentos. Neste caso, para o público específico em que falamos, é importante o quão mais precoce identificarmos um transtorno de déficit de atenção, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para que, precocemente iniciando um tratamento, atingiremos um resultado mais eficiente no desempenho cognitivo, ou seja, no desempenho de adquirir habilidades novas, no desempenho de adquirir conhecimentos e, assim, melhorar, otimizar o resultado final num evento, num concurso, numa prova. A gente vai descansar. Reforçando o que estudamos hoje, para você que tem sua rotina de estudos organizado, tem sua rotina diária de sono, muitas vezes está fazendo tudo certo, mas por trás disso pode ter uma patologia, pode ter uma alteração do seu organismo que justifica você não atingir o seu melhor desempenho. Procure uma orientação médica, faça uma avaliação melhor, assim você poderá ter certeza que estará otimizando o seu desempenho, seu processo cognitivo, sua memória. No próximo episódio, nós vamos falar mais de medicamentos específicos que podem atuar na memória, mitos e verdades sobre isso. Falaremos de técnicas de memorização com evidência científica e aproveitarei também para responder as perguntas mais frequentes enviadas por vocês. Pra ver nossos pais.